pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, mais uma vez, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia. Então, nesta passagem bíblica, nós podemos ver a revelação do Espírito, em que, pois, Paulo fala segundo o Espírito, não segundo a carne. Onde, pois, nós vimos que todo aquele que por Cristo é alcançado, ele está a viver em novidades de vida. Todo aquele que morreu no mesmo batismo da morte de Cristo e passou a ressuscitar com Cristo em uma nova vida, em uma vida completamente voltada em Deus, em uma vida longe do pecado. Quando a Bíblia está a dizer do batismo na morte de Cristo. Então, a partir do momento que Cristo morreu pelos nossos pecados, as portas da graça foram abertas para com toda a criatura. A porta da graça foi aberta para com todo ser vivente. Então, neste momento, nós podemos ver a graça da justificação sendo manifesta na vida de todos aqueles que, na verdade, ouviram a palavra de Deus, sendo manifesta na vida de todos aqueles que negaram fazer a sua vontade para fazer a vontade do Todo-Poderoso. Porque os nossos ouvidos estão para ouvir, mas o nosso coração está para receber. Então, nesta passagem bíblica, nós podemos ver que todos aqueles que passaram a receber a mensagem de Cristo Jesus e aceitaram a Ele como seu único e suficiente Salvador, morreram para o mundo e ressuscitaram para manifestar a glória de Deus na terra. Aleluia. Então, quando o homem tem um conhecimento da palavra de Deus, quando o Evangelho de Cristo te é anunciado, então, primeiramente nós vimos uma guerra que acontece no reino do Espírito, o confronto entre a carne e o Espírito. A carne está a resistir à voz de Deus, mas o Espírito está a clamar o favor de Deus. Então, o teu Espírito está a clamar o favor de Deus, mas a tua carne está a negar o favor de Deus. Porque a carne é morte, mas o Espírito é vida. Quanto mais o homem se aproximar na presença de Deus, quanto mais o homem negar fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, então aí o homem passa a conhecer Deus na profundidade. Conhecer Deus na profundidade é no batismo da morte de Cristo, porque Cristo morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus. Então, você também passa a morrer para o mundo e ressuscita para a glória de Deus. Então, já não é mais a tua carne que vai operar, mas é o Espírito de Deus que vai estar em ação. O Espírito de Deus vai estar em ação na tua vida quando você morrer completamente para este mundo. Então, a partir do momento que o homem tem o conhecimento da palavra de Deus, aí vem o novo nascimento. O novo nascimento não é visto no batismo da água, mas no batismo da morte de Cristo. Aonde, pois, o homem é convencido pelo Espírito Santo. Sendo convencido pelo Espírito Santo, então gera o arrependimento. Quando o homem abre a porta do seu coração para com que assim o Espírito Santo tome o lugar da sua vida. O Espírito Santo só vai tomar lugar na tua vida quando você se submeter à voz de Deus. Quando você se rebaixar ao Deus Todo-Poderoso. Quando você decidir, na verdade, fazer a vontade do Altíssimo. Então, muitos são batizados nas águas, mas nunca tiveram um novo nascimento. O novo nascimento
é manifestado a partir do momento em que a palavra de Deus nos é anunciada. A palavra de Deus tem um poder de causar a transformação na vida do homem. A palavra de Deus tem um poder de causar impacto na vida do homem. Então, a palavra de Deus passará a modelar você. A palavra de Deus irá te tirar nas vaidades desse mundo. A palavra de Deus passará a ter um efeito na tua vida. E quanto mais a palavra de Deus tiver um efeito na tua vida, ainda mais o teu homem natural morre. E o teu homem espiritual se manifesta. O teu homem espiritual só vai se manifestar quando você morrer completamente para as coisas desse mundo. Então, porque nisso é visto a morte, em que o homem nascido de novo, o homem conhecedor da palavra de Deus, ele morre para as suas vontades, ele morre para o querer deste mundo, ele morre para as vaidades desta terra, mas passa a viver para obedecer a palavra de Deus. Então, todo aquele que vive para obedecer a palavra de Deus, a carne já não tem mais poder na sua vida, mas o Espírito tem poder na sua vida. O Espírito só vai ter poder na tua vida quando você morrer completamente para as coisas desse mundo. Então, a partir do momento em que o homem morre para as coisas do mundo, tem acesso ao trono da glória, da graça de Deus. Tem acesso à intimidade com Deus. Você somente passará a conhecer Deus na profundidade e a graça santificadora passará a se manifestar na tua vida quanto mais você se submeter aos dogmas de Cristo. Quanto mais você se sujeitar aos mandamentos de Deus. Quanto mais você procurar obedecer a palavra de Deus, assim como ela é. Então, nós vimos nos tempos atuais em que nós nos encontramos, muitos a ser libertos pela imposição de mãos, muitos a receber a libertação pela imposição de mãos. A verdadeira libertação não é vista na imposição de mão, mas a verdadeira libertação é vista no abandono do pecado. A verdadeira libertação é vista no momento em que o homem nega a si mesmo e passa a seguir a Jesus. Em que o homem nega a fazer o seu querer para fazer o querer de Deus. Então, é o momento deste povo se submeter à autoridade de Deus. É o momento deste povo se submeter à palavra de Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Então, quanto mais o homem se inclinar nas coisas da carne, então, irá deixar a sua própria morte. Mas quanto mais o homem se submeter às obras do Espírito, irá deixar a vida eterna, a vida com Cristo. A vida com Cristo é vista mudança. A vida com Cristo é vista transformação. Onde depois nós vimos nesta passagem que o homem passa a viver uma novidade de vida. O que é novidade de vida? Quando a Bíblia está a dizer de novidade de vida, é você não ser mais o mesmo que você era no passado. É você não ser mais o mesmo antes de conhecer Jesus. É você não ser aquele velho homem que morreu. É você não ser aquele homem que foi crucificado. Então, a partir do momento em que você passa a ter o conhecimento da palavra de Deus, ainda mais você passa a viver novidades da vida. Então, você só passa a experimentar novidade da vida quanto mais você se render, se submeter e reconhecer a grandeza de Deus, e reconhecer a magnitude de Deus, e reconhecer que já não é mais você que opera, já não é mais você quem age, mas é o Espírito Santo que está na tua vida. Quando o Espírito Santo está na vida de um homem, então o homem já não é guiado conforme as suas emoções e nem conforme o querer do seu coração,
mas é guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito é aquilo que nós vimos Jesus, onde depois ele disse a Nicodemos. Então, todo aquele é necessário que o homem venha até um novo nascimento. O novo nascimento não é você voltar no ventre da tua mãe, mas o novo nascimento é o abandono do pecado. O novo nascimento é viver uma vida com Cristo. O novo nascimento é viver na presença de Deus. O novo nascimento é se manter numa vida de oração. O novo nascimento é manifestar a glória de Deus. O novo nascimento é se aprofundar nas coisas que são do Espírito e se distanciar das coisas que são da carne. Então, todo aquele que tem um novo nascimento na sua vida, então o que é que acontece? Ainda mais pelo Espírito é levado a conhecer as profundidades de Deus. Ainda mais pelo Espírito é levado a conhecer os princípios, as doutrinas de Deus. Aonde depois você passa a ter um contato com Deus. Aonde depois você passa a ter uma experiência viva com Jesus. Aonde depois você começa a sentir o efeito da palavra de Deus na tua vida. Aonde depois a palavra passará a ter poder na tua vida. A palavra de Deus só passa a ter poder na vida do homem quando o homem deixa Deus fazer o seu querer na sua vida. Então não resista à voz do Espírito, porque assim está escrito na palavra de Deus. Quanto mais o homem resiste à voz do Espírito, ainda mais as graças e as misericórdias de Deus irão ter se distanciar, irão ter reduzir-se na tua vida. Então, devemos em todo o tempo buscar alcançar a aprovação de Deus. Você somente é aprovado por Deus e reconhecido como filho de Deus a partir do momento que você é conduzido pelo Espírito. E quem é conduzido pelo Espírito não está na carne. Então, todo aquele que é conduzido pelo Espírito não está inclinado nas paixões desta terra. Porque Jesus está dizendo assim, onde o Espírito é como vento, nós podemos sentir, mas não podemos enxergar. E todo aquele que é conduzido pelo Espírito é levado a lugares que não conhece. Então, quando a Bíblia está dizendo lugares que não conhece, é o Espírito que levar a conhecer os mistérios de Deus. Aquilo que você nunca tiveste o conhecimento, você passa a ter o conhecimento quando tem uma vida em Cristo Jesus. Você passa a ter o conhecimento dos mistérios, dos segredos de Deus a partir do momento quando Deus passa a ter o controle e o domínio da tua vida. Deus somente passará a ter o controle e o domínio na tua vida quanto mais você se render à presença do Altíssimo. Quanto mais você se render à autoridade de Deus, ainda mais Deus fará as suas misericórdias se realizar na tua vida. Ainda mais Deus fará o seu propósito se realizar na sua vida. O propósito de Deus é concretizado na vida de todo aquele homem que já não está mais com os olhos voltados na terra. Porque a Bíblia está dizendo assim, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, se o teu tesouro estiver na terra, então você se inclinará nas coisas que são dessa terra. Mas se o teu tesouro estiver nos céus, então você se inclinará nas coisas que são dos céus. Quanto mais você se inclina nas coisas que são dos céus, então as palavras que você carrega não são palavras carnais, mas são palavras espirituais. As palavras que você passa a carregar são palavras que terão efeito no reino do Espírito. São palavras que os demônios irão tremer, porque a palavra de um homem de Deus, a palavra de um homem que se mantém na oração, a palavra de um homem que nasceu de novo, a palavra de um homem que morreu para as vaidades deste mundo e vive para as vontades de Deus, são palavras de
poder. Então as palavras de poder são carregadas somente em um homem que tem vida com Cristo. Vida com Cristo não é falsidade. Vida com Cristo não é engano. Vida com Cristo não é mentira. Mas vida com Cristo é santidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você passa a ter a vida com Cristo quando não resistir à voz do Espírito Santo. Muitos, nos tempos em que nós nos encontramos na atualidade, no século XXI, nesta era em que nós nos encontramos, estão a resistir à voz do Espírito. E dentro de muitas igrejas e congregações é visto muitos religiosos. Então, todo aquele que vive na religião não conhece a vontade de Deus. Todo aquele que vive na religião não tem novidades de vida. Todo aquele que vive na religião é fanático de homem. Quem é fanático de homem não tem como ser aprovado por Deus. Qualificado somente será aquele que na verdade estiver prontificado para viver na santidade. Então somente será qualificado como servo de Deus, serva de Deus, aquele que não olhar no homem, mas aquele que olhar em Deus. Porque aquele que olha em Deus alcançará o propósito do seu coração. O propósito do coração de um homem de oração não é bens materiais, mas é conhecer a Deus na profundidade. Aleluia. Você passa a conhecer Deus na profundidade a partir do momento que em ti é gerado uma nova vida. A nova vida é manifestada a partir do momento que a natureza adâmica é morta. Quando nós estamos a falar da natureza adâmica, nós estamos a nos referir da natureza humana, da natureza caída, da natureza pecaminosa. Então, a partir do momento que o homem tem um contato com a palavra de Deus, a partir do momento que o homem tem um contato com Cristo Jesus, então a natureza adâmica não tem mais poder na tua vida, mas sim a nova natureza. Então, a originalidade de Cristo, a naturalidade de Cristo é manifesta na vida de todo aquele que a carne já não tem mais efeito. Que a carne já não tem mais operação nos seus membros. Então, nós podemos ver que Paulo está dizendo assim: nós, por conhecer a palavra e por alcançar as graças de Deus, isso não quer dizer que nós devemos nos manter no pecado. Isso não quer dizer que nós devemos andar conforme o querer da nossa carne. Porque a Bíblia está dizendo que enganoso é o coração do homem. Então, aquele que é nascido da carne é guiado pelo seu coração e é guiado pelo seu sentido da visão. Mas aquele que é nascido do Espírito não é guiado pela sua carne e nem pelo seu sentido da visão, mas é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então você somente será guiado pelo Espírito Santo de Deus quando você for nascido do Espírito. E nascido do Espírito não é se manter na religiosidade, mas sim se manter em uma vida firmada com Deus. É uma vida em santidade. É uma vida completamente voltada nos caminhos do Altíssimo. Aonde, pois, nós vimos em que Paulo, quando Jesus teve o seu encontro com Paulo, a qual, pois, o encontro de Paulo com Jesus gerou um novo nascimento. O encontro de Paulo com Jesus gerou mudança na sua vida. O encontro de Paulo com Jesus gerou novidades de vida. Então, o teu encontro com Jesus irá
te gerar novidades de vida. O teu encontro com Jesus irá te gerar uma vida profunda com Deus. O teu encontro com Jesus irá te gerar uma vida de muita intimidade. Quando nós estamos a falar do encontro, o teu encontro com Jesus, nós estamos a nos referir a partir do momento que o homem passa a ter o contato com a palavra de Deus. E quanto mais contato com a palavra de Deus, a palavra causa mudança. Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é espírito e poder. E este mesmo poder e espírito, ele causa mudança na vida do homem. Causa transformação na vida de todo aquele que na verdade deseja ser um verdadeiro adorador. Você passa a ser um verdadeiro adorador e adora no espírito e na verdade quando você morre completamente para as vaidades deste mundo. E quando os teus olhos estão voltados na glória de Deus. Porque muitos estão a perecer por ter uma vida completamente longe de Deus. Muitos estão a perecer por ter uma vida distante de Cristo. Muitos estão a perecer por se manter no querer e na vontade do seu coração. Muitos estão a perecer por se manter no desejo da sua carne. Muitos estão a perecer por se manter em vontades que aos olhos de Deus são desagradáveis e reprovadas. Então muitos estão a perecer dentro da igreja. Como assim perecer dentro da igreja? Porque dentro da igreja é visto por homens a viver uma vida completamente distante com Deus. Porque a Bíblia está a dizer que primeiramente o juízo de Deus irá de começar na casa de Deus, no lugar da adoração. Porque é no lugar da adoração onde é profanado o nome de Cristo. É no lugar da adoração onde o nome de Deus é banalizado. Então, muitos estão a atrair a ira de Deus por não se manter em uma vida com Cristo, por saírem dos princípios de Deus, por saírem dos mandamentos de Deus e por buscarem alcançar os seus objetivos. Então não busque alcançar os teus objetivos carnais, mas busque alcançar os teus objetivos no Espírito. Busque com que assim Deus possa tomar completamente controle e domínio da tua vida. Assim Paulo está a dizer: eis que já não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então Cristo somente passará a viver em ti a partir do momento em que você deixar com que Ele entre na tua vida. A partir do momento que você não resistir à sua palavra. A partir do momento que você buscar perfeição na presença de Deus. Encontrar a perfeição na presença de Deus. A partir do momento em que pois nós almejamos alcançar a santidade e a dignidade para herdar o reino dos céus. Porque sem santidade ninguém poderá ver ao Senhor. É necessário santidade na casa do Altíssimo. É necessário santidade na vida de todo aquele que deseja receber a recompensa que nos céus está guardada para todos aqueles que obedecem. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Não sei se tem alguém aqui que está ligado no Espírito. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos para Jesus. Sim, e depois, diante da palavra de Deus, nós podemos ver em 2 de Coríntios, no seu capítulo de número 5, no seu verso de número 17, aonde pois está a dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. E quando pois a palavra de Deus está a dizer as coisas velhas já passaram, então nós estamos perante as novidades de vida, aonde pois o homem prostituto desce
deixa de se prostituir para servir a Deus. Aonde, pois, o homem que busca as vaidades da terra, deixa de buscar as vaidades da terra para buscar a aprovação da parte de Deus. Então, a partir deste momento, é visto uma nova vida, é visto uma nova natureza, aonde, pois, a personalidade de Deus, a personalidade de Cristo é manifesta na vida de todo aquele que busca adorar a Deus na santidade, aonde, pois, Deus comunica os seus atributos na vida de todo aquele que deseja alcançar o reino dos céus. Glória a Deus. Então, alcançar o reino dos céus não é algo fácil, porque para com que assim o homem da parte de Deus venha a ser aprovado, é necessário aos olhos de Deus ser reconhecido digno. Então, os dignos da glória, os dignos do reino, são aqueles que tiveram um novo nascimento, são aqueles que já não vivem mais para si, mas vivem para Deus. São aqueles que não se mantêm nos prazeres da mocidade, são aqueles que não buscam alcançar sucesso, fama, mérito, títulos, mas são aqueles que buscam ser reconhecidos na glória de Deus. Então você somente será reconhecido na glória de Deus a partir do momento em que, pois, Deus encontrar em ti um coração verdadeiro, um coração reto, um coração que busca a santidade, um coração que busca guardar a palavra de Deus, porque assim está escrito: meditarei na palavra de Deus de dia e de noite. Quanto mais o homem meditar na palavra de Deus de dia e de noite, não tem como errar na presença de Deus, porque quanto mais o teu pé sai da direção, ainda mais o Espírito Santo te ajuda, ainda mais o Espírito Santo te toma, então ainda mais o Espírito Santo te repreende. Então, a repreensão de Deus é vista na vida de todos aqueles que estão a buscar alcançar a aprovação da parte de Deus. Na vida de todos aqueles que não buscam o sucesso, que não buscam a fama, que não buscam nada desta terra, mas todos aqueles que buscam alcançar a Deus e conhecê-lo na profundidade, e conhecê-lo na sua plenitude. Então, você somente passa a conhecer a Deus na sua plenitude quanto mais você se submeter. A submissão gera as bênçãos de Deus. A submissão gera as dádivas de Deus na vida do homem. A submissão gera a aprovação de Deus na vida de todo aquele que, na verdade, deseja servir a Deus de um só coração. Deus somente é servido na santidade e não na carne. Deus somente é servido em um coração verdadeiro. Aleluia. Glórias a Deus. Palma para Jesus. Gravar todo mundo. Sim. Então, indo direto à palavra de Deus, nós podemos ver que existem 4 tipos de libertação. Então, nesses 4 tipos de libertação, a libertação espiritual é manifesta na vida do homem que está pronto a abandonar o pecado. Então, nós não estamos a nos referir da libertação psicológica e física, mas sim da libertação no espírito. Então, a Bíblia está dizendo que todo homem que anda no pecado, então, carrega o jugo da morte. Então, o jugo da morte carrega todo aquele que está inclinado no pecado. Todo aquele que está inclinado
nas vaidades dessa terra. Então a libertação é manifesta na vida daquele que na verdade quer Deus na sua vida, na vida daquele que na verdade deseja alcançar o reino de Deus, na vida de todo aquele que deseja ser aprovado aos olhos de Deus. Aprovado é aos olhos de Deus todo aquele que está a chamar Deus na oração, todo aquele que está a convidar Deus na oração, todo aquele que reconhece os seus pecados e reconhece as suas falhas. E reconhecendo os seus pecados e as suas falhas, o favor de Deus é manifestado na vida de todo pecador. Porque Jesus está dizendo assim: todo aquele que vir pós a mim, eu não rejeitarei, mas o receberei. Porque pelo Pai são enviados, e enviados para ser feitos filhos de Deus. Então, somente poderão ser feitos filhos de Deus aqueles que tiveram uma verdadeira libertação. A verdadeira libertação é vista no abandono das vaidades, das imoralidades, do querer do coração. Então, a verdadeira libertação é manifesta a partir do momento que o Espírito Santo passa a ter o domínio na tua vida e entra no teu coração. A partir do momento que o Espírito Santo, então, passa a tomar os lugares vazios do teu coração, aonde pois todo o teu vazio é preenchido com a alegria de Deus, aonde pois o teu vazio é preenchido com a glória de Deus. Então a verdadeira alegria é achada na presença do Todo-Poderoso. A verdadeira alegria não é achada nos prazeres, a verdadeira alegria não é achada nas vaidades, a verdadeira alegria não é achada em concretizar o querer do nosso coração. A verdadeira alegria não é achada nos bares. A verdadeira alegria não é achada em comemorações. A verdadeira alegria não é encontrada em namoro e outras coisas. Mas a verdadeira alegria é encontrada em Deus. A verdadeira alegria é encontrada na presença do Altíssimo, aonde pois o Espírito de Deus passa a transmitir ao teu espírito o conhecimento da sua glória. E quanto mais o conhecimento da glória você tiver, ainda mais pelo Espírito você é usado, pelo Espírito você é aperfeiçoado. E o Espírito somente passa a te aperfeiçoar quando você dá lugar a Deus. Quanto mais você dá lugar a Deus, ainda mais pelo Espírito serás aperfeiçoado. E quanto mais você será aperfeiçoado, virá a face da dignidade, aonde pois Deus dirá: digno do reino dos céus, digno da glória, digno para ser meu servo na terra, digno para manifestar a minha glória entre os viventes. Então você somente vai manifestar a glória de Deus entre os viventes quanto mais você buscar aperfeiçoar-se na presença do Todo-Poderoso. Então, a perfeição é encontrada na santificação. A perfeição é encontrada na obediência a Deus. A perfeição é encontrada no abandono do pecado e dos pecados, aonde pois os teus membros que eram usados pela carne já são usados pelo Espírito para manifestar a glória de Deus. Glória a Deus. Para com que assim o nome de Deus venha ser glorificado na tua vida. O nome de Deus ser glorificado na vida do homem que tem santidade. O nome de Deus é manifestado na vida do homem que guarda a palavra. O nome
de Deus é glorificado na vida do homem que se mantém em uma vida ativa com Deus. Quando nós estamos a falar de uma vida ativa com Deus, é se manter na vigilância. E quando nós estamos a falar de manter-se em vigilância, é nós vigiar com as nossas obras. E quanto mais você vigiar com as tuas obras, ainda mais o Espírito te dá força para vencer o pecado e os pecados. E quanto mais você vigiar com as tuas obras, ainda mais pelo Espírito você é conduzido a tocar o coração de Deus. E você somente toca o coração de Deus na obediência. Aleluia. Aleluia. Não sei se estou a falar com alguém aqui, não. Glória a Deus. Então, todo mundo pode ser servo, mas nem todo mundo está qualificado para ser servo. Aleluia. Amém. Todo mundo pode servir, mas nem todo mundo está qualificado para servir. Porque somente é qualificado aquele que render-se à vontade de Deus. Somente é qualificado aquele que tiver uma vida com Deus. Somente é qualificado aquele que estiver longe do pecado. Aquele que estiver longe das vaidades. Esse será qualificado para servir a Deus na terra. Então, é por isso nos tempos em que nós nos encontramos, vemos homens carregar títulos de servos e servas. Vemos homens a carregar títulos de pastores. Vemos homens a carregar títulos de profeta. Vemos homens a carregar títulos de evangelista e outros ministérios. Mas aos olhos dos homens são reconhecidos, mas aos olhos de Deus são reprovados. Então, Espírito Santo, glória a Deus. somente aprovado o homem que é segundo o coração de Deus. O homem que é segundo o coração de Deus não anda em contenda. O homem que é segundo o coração de Deus não anda em vícios. O homem que é segundo o coração de Deus não anda nas vaidades, mas anda na obediência da palavra do Senhor. Anda na obediência dos dogmas de Cristo Jesus. Então, você pode servir, mas você só pode servir quando aos olhos de Deus você for qualificado. Quando Deus te aprovar os seus olhos, então, a partir daí os seus passam a te conhecer. E não somente os seus, mas o reino espiritual passa a te conhecer. O reino espiritual somente conhece todos aqueles que tiveram um verdadeiro nascimento. Todos aqueles que receberam uma verdadeira libertação. Todos aqueles que não nasceram da água, mas nasceram do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Mas aquele que é nascido da carne é carne. Então, o verdadeiro nascimento não é visto emergir água, onde nós podemos ver em rios em que pessoas são levadas para serem batizadas. Então, isso não é a confirmação de que você tiveste um verdadeiro nascimento. O verdadeiro nascimento é visto em obras. O verdadeiro nascimento é visto em ações. O verdadeiro nascimento é visto nas personalidades. Então, aquele que você servir, então a ele você será desaparecido. Então, quanto mais você servir a Deus, você será parecido com Deus. Se você servir ao diabo, você será parecido com o diabo. Então, a Bíblia está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E aquele que é nascido do Espírito é imitador de Deus. E quanto mais imitar a Deus, ainda mais por Deus será amado. E quanto mais por Deus ser amado, ainda mais por Deus será confiado. Glória a Deus. E quanto mais por Deus ser confiado, então serás aprovado para alcançar o reino dos céus. Glória a Jesus. Então, não é de qualquer jeito que o homem serve a Deus. Não é de qualquer jeito que
o homem poderá alcançar a glória de Deus, entrar nos portões celestiais, mas é do jeito de Deus, é da forma de Deus, é conforme os princípios de Deus, e você poderá entrar no reino dos céus. Não é conforme o teu querer, não é conforme a tua maneira, mas é conforme a maneira do Espírito Santo. Então, quanto mais você se render aos princípios do Deus Todo-Poderoso, ainda mais você reflete a glória de Deus. E quanto mais você a glória de Deus refletir, então você terá a imagem de Cristo. Então a imagem de Cristo é vista na vida de todo aquele que está a carregar a humildade. Aleluia. Amém. A humildade. Então, a Bíblia está dizendo, sem os frutos do Espírito, não tem como agradar a Deus. E os frutos do Espírito é manifesto na vida daquele que tem uma verdadeira libertação. Então, os frutos do Espírito é manifesto na vida daquele que já não é mais movido pelas suas intenções e nem pelo querer do seu coração. Não é mais aquilo, não é aquilo em que muitos têm se referido. O fruto do Espírito é manifesto na vida de um homem que está a manter-se na oração. A oração leva o homem a entender a Deus. Quanto mais você orar, ainda mais Deus você conhece. Aleluia. Amém. Quanto mais oração, ainda mais aproximação. Quanto mais aproximação, ainda mais transformação. A oração gera ao homem a transformação. Então, essa transformação é vista, pois, na vida, é chamada de uma nova natureza. Essa transformação é chamada de uma nova vida. Então, a transformação manifesta na vida de obediência. A transformação manifesta na vida de santidade. Então, a transformação manifestada é chamada de uma natureza que é manifesta através da obediência. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos para Jesus. Então, Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. E importa que todo aquele que lhe adora no espírito e na verdade. Então, somente o homem pode conhecer a Deus se viver no espírito e se andar na verdade. Então, nos tempos em que nós nos encontramos, em muitas das congregações, é visto muitos servir a Deus na falsidade, é visto muitos a servir a Deus na aparência. Não viva Deus na aparência, não sirva a Deus na aparência, não busque méritos humanos, não busque a aprovação de homem nem aplauso, mas busca de Deus a aprovação para que você possa ser feito um verdadeiro adorador. Então, nos tempos em que nós nos encontramos, muitos dos pastores, muitos de líderes espirituais, muitos em que nós vimos exercer alguns ministérios proféticos, apostólicos e outros ministérios que há no corpo de Cristo, muitos buscam alcançar a fama e o sucesso, muitos buscam méritos, muitos buscam títulos, muitos buscam ser respeitados por homens, muitos buscam a nobreza, mas não buscam de Deus a aprovação. Então, os anjos de Deus, eles temem homem de oração, eles temem homem de obediência, porque a Bíblia está dizendo assim: eis que vos dou poder. Então, somente exerce este poder aquele que se mantém na vontade de Deus. Então, o poder exercido na obediência, o poder exercido
na santidade. Então, o poder que você manifesta não é um poder terreno, mas é um poder espiritual. Não um poder natural em que nós vimos de fama, sucesso e outras coisas, mas é um poder espiritual. Então, este poder espiritual que o homem de oração exerce é o poder que todas as forças, os poderes governamentais do reino espiritual estão a render-se. Aleluia. Amém. E os poderes governamentais do reino espiritual somente podem se render na vida do homem que carrega Deus na sua vida. Aleluia. Então, você carrega Deus. Você carrega poder. Você carrega Deus. Você carrega autoridade. Você carrega Deus. Você carrega conhecimento. Então, o Espírito Santo de Deus é o Espírito que conhece a profundidade dos conhecimentos de Deus. Aquilo que não subiu ao entendimento do homem. Aquilo que não subiu no coração. Então, são as coisas que Deus tem guardado para todo aquele que lhe adora. São as coisas que Deus tem guardado para todo aquele que se submete à sua vontade. São as coisas que Deus tem guardado para aqueles que estão prontos para servir e obedecer a Deus de um coração. Então, você nasceu para manifestar a glória de Deus na terra. E você só vai manifestar a glória de Deus na terra quando você se posicionar no reino espiritual. Você só vai manifestar a glória de Deus na terra quando você render-se à vontade de Deus. Você só vai manifestar a glória de Deus na terra quando você morrer completamente para as coisas deste mundo. Então, é tempo de você se levantar. É tempo de você tomar posição. É tempo de você buscar uma verdadeira libertação. Não adianta ir na igreja todos os domingos, passar no momento da libertação, aonde depois é visto muitos caírem endemoniados em muitos domingos. Então, alguns dias de semana, muitos vão na igreja, mas sempre caem endemoniados. Então, Satanás só passa perder poder na tua vida quando em ti houver a santidade. Satanás só passa a perder poder na tua vida quando você carregar Deus na tua vida. Então, é aí onde depois os demônios não terão força de agir na tua vida. É aí onde você não será habitação e morada de demônios, mas será habitação e morada de Deus vivo. Aquele que é morada de Deus vivo é cheio de poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, Deus está à tua espera. Deus está à tua espera. Satanás teme o teu homem interior. Satanás não teme o teu homem natural. Satanás teme aquilo que o homem carrega, que é a graça de Deus. Porque através dessas graças de Deus é onde são as manifestas as benevolências e as misericórdias na vida de todo homem. Onde depois é manifestada a graça da prevenção, a graça preveniente, que se manifesta na vida de todo homem que vem ao mundo, que se manifesta na vida de todo homem que está a andar na vida de todo homem, porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, mas a graça da justificação é manifesta no abandono do pecado, aonde depois os teus pecados são purificados, aonde depois os teus pecados são esquecidos, jogados no rol do esquecimento e nunca mais por Deus serão relembrados através do teu verdadeiro nascimento. Então, nasça do Espírito e morra para as vontades desta carne. Palma para Jesus. Palma para Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é bom.
Satanás não prega.